Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou aproveitar aqui para falar um pouco sobre a minha tese para esse ano de 2022, um ano que certamente vai ser difícil e uma coisa que eu prometo para vocês, vocês não vão ouvir a palavra eleições nesse vídeo de hoje, a gente vai tentar focar nos fundamentos do país. Vamos tentar focar naquilo que realmente importa para que um país cresça no longo prazo, tá? Então vamos tentar fugir um pouco dessas coisas que a mídia joga na nossa cabeça de curto prazo e entender que construção leva tempo e que a bolsa é para longo prazo. Então, depois da vinheta, a gente já começa e fala um pouco mais da minha tese para esse ano de 2022. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante dizer o seguinte, tá? É importante a gente dizer que toda essa nossa tese aqui, ela foi escrita para assinantes, tá? No dia 17 de dezembro de 2021 e inclusive, né, os assinantes já puderam ver tudo isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje e quem não conhece nossos planos de assinatura, eles estão aí embaixo na descrição do vídeo e a gente vai colocar aqui embaixo também, tá? A área de membros.dicadehoje7.com ou para comprar a página de vendas dicadehoje7.com/produtos, tá? Qual é a grande questão aqui? A gente está entrando no ano de 2022, né? E eu acho que a primeira coisa que vale a pena da gente mostrar, sim, projeções econômicas. Embora muitas pessoas saibam, e eu também sei, que essas projeções vão ser revisadas ao longo do tempo e na maioria das vezes erram, mas é importante a gente ter alguma previsão do que não ter nenhuma previsão, né? Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho da previsão agora do último dia 31 de dezembro de 2021, mostrando o quê? Mostrando que o mercado ainda espera aqui uma inflação em 5,03%, que é algo que eu discordo, tá? A gente vê aqui um PIB que está esperado de 0,36 para esse ano, só que o que importa aqui é essa tendência de queda. Veja que a expectativa do PIB, né, aqui é 29 de outubro, então há 4 semanas atrás era no final de setembro. Essa expectativa era 1,57%. A inflação era 4,14%. Então, quer dizer, em 3 meses, a economia se deteriorou a ponto da projeção do PIB cair para 0,36 e o IPCA subir para 5,03. Inclusive, teve também uma redução do PIB de 2021 aqui. Tudo isso por quê? Porque aumentou aqui a expectativa de taxa de juros, né? Então a expectativa de taxa de juros aqui era Selic a 9,25 e aqui agora e depois, né, Selic 10,25 em 2022. Agora a expectativa já está aqui Selic 11,50, tá? E por que tudo isso é importante da gente falar? Né? Porque eu não sei se vocês sabem diretamente assim, mas a taxa de juros de um país é aquele juro que o governo ali ele predetermina como sendo, né, a Selic. E essa Selic ela é importante para definir contratos de crédito, captação de empréstimos, para fazer as transações interbancárias entre os bancos, né? É claro que no final de um dia você vai ter, talvez entre Itaú e Bradesco, um que recebeu mais depósito e outro que recebeu mais saques entre eles. Na hora que você faz um Pix de uma conta do Bradesco para uma conta do Itaú, vai ter um que vai ficar devedor e outro que vai ficar credor entre os dois. E como é que eles fazem esse acerto? No final do dia, eles calculam pela taxa interbancária, né? E essa taxa interbancária também mostra o valor que vai ser corrigido em investimentos, por exemplo, de renda fixa que sejam indexados ao CDI, né? Nesse caso, é a captação dos recursos para que tenha um empréstimo. O que precisa ficar claro para vocês é o seguinte, tá? É que é exatamente desse dinheiro que é captado, que nada mais é do que uma poupança das pessoas, é que o banco ele consegue fazer o empréstimo para empresas, por exemplo, ou que você coloca para o governo e aí o governo pode fazer investimentos, tá? Então as empresas fazem investimentos
porque o banco emprestou dinheiro, mas o banco emprestou dinheiro porque ele captou. O governo consegue fazer investimentos ou ter os gastos públicos que giram a economia também. Por quê? Porque alguém juntou dinheiro, alguém fez poupança e investiu no Tesouro Direto, por exemplo, ou o investidor institucional comprou o título diretamente do governo. Então isso precisa ficar muito claro para vocês, que os investimentos em um país dependem da poupança do país. Tá? E isso foi o que trouxe esse crescimento em 2021 aqui no Brasil. Por quê? Porque em 2020 a gente teve um crescimento muito grande da poupança. E o jeito mais fácil da gente conseguir perceber isso é a partir do financiamento imobiliário. Né? Então eu vou tentar buscar aqui os dados da ABCIP. A ABCIP tem informativos mensais aqui interessantes, né, com relação ao crescimento do crédito imobiliário e coisas do gênero, mas hoje eu não quero nem falar do crédito imobiliário porque a gente já fez isso. Aqui fala, é crédito imobiliário e poupança, então já vou lá para o final e vamos dar uma olhada na poupança, como é que ela tá. A gente tem aqui, por exemplo, a poupança do SBPE, né, um saldo que subiu muito lá atrás, ó, de 642 bilhões para 801 bilhões em dezembro de 2020, e agora a gente já começa a ver uma redução aqui desse saldo de poupança. Então, isso significa que muito provavelmente, né, ó, a poupança SBPE, olha como tem números negativos aqui esse ano. Né? E por que isso? Porque a renda do trabalhador diminuiu por causa da inflação. Né? Então, se eu botar aqui, renda nacional do trabalhador, tipo série histórica, a gente provavelmente vai ter aí o... Deixa eu ver aqui. Ó, a renda média do trabalho é a menor da série histórica iniciada em 2012. Vamos ver se aqui se eles têm um gráfico. Normalmente a Globo costuma botar gráficos aqui. Então, deixa eu ver aqui se consegue botar no G1. Ó, recua a 4 trimestres aqui. Ó só. Então isso aqui, né, é muito grave isso. Então como é que a pessoa está fazendo? Né? As pessoas e também as empresas, em certo modo, elas acabam que elas são impactadas com essa queda da renda mensal do trabalhador. Então o trabalhador, ele reduziu a renda mensal, você não percebe isso às vezes porque o teu salário de 5 mil continua 5 mil, mas esse é o rendimento médio real. Tá? Então, o rendimento médio real, ele desconta a inflação. E aí, aqui entra um dos principais pontos da minha tese, porque que o Brasil ele vai ter um ano muito difícil. Tá? E lembrando que isso tudo foi escrito em relatório aqui. Tá? Por quê? A gente vai ter aqui uma inflação que ela vai acabar aparecendo em muitos setores. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, energia elétrica. Tá, teve conta Covid, teve questão de crise hídrica e etc. Então, eu imagino que a gente vai ter reajustes superiores a 10%, por exemplo. Saneamento, com o marco legal do saneamento e com mais investimentos necessários, as empresas também devem ter reajustes superiores ao IPCA. Certo? Custo de moradia. Eu acredito, e eu pelo menos nos meus investimentos de imóveis, eu tenho conseguido repassar hoje em dia os aluguéis. Por quê? Porque em 2020 eu não repassei e agora em 2021 eu estou falando para o inquilino assim, ó, agora já voltou, eu aceitei lá, eu fiquei e agora eu vou querer de volta. Então, o custo de moradia aqui que a gente está falando de aluguel é importante. Isso aqui representa 7,48% do IPCA, isso representa 5% do IPCA. Custo de transporte, que normalmente são transportes municipais, o que as prefeituras fizeram? Mesmo com o aumento da gasolina, do diesel, eles seguraram aumentos e agora deve aumentar de novo. Né? Plano de saúde, que é reajustado, enfim, pela ANS, o individual e os empresariais pelo custo da inflação médica. Custo da inflação médica está lá em cima. E isso tudo aqui tem um impacto muito grande também, tá? Plano de saúde e educação aqui, que é aumento da mensalidade escolar, significam mais de 9%. Isso sem contar a gasolina, por exemplo, que se o petróleo continuar subindo, a gente vai ter aqui... Quando eu escrevi o relatório, eu até tirei a parte da gasolina.
Então, o que, que eu estou querendo mostrar com isso? Eu estou querendo mostrar com isso que, mesmo que o governo faça um bom trabalho, a gente tem um carrego de inflação que é muito grande. Tá? E aí a gente vai entrar numa situação que é um pouco complexa. Por quê? Porque de um lado os preços vão subir e do outro lado os salários não estão crescendo. Então a renda mensal do trabalhador real está diminuindo. O que, que acontece quando a renda real diminui do trabalhador? Né? Ele começa a forçar as empresas para que os dissídios coletivos fiquem maiores. Então, isso significa custo para as empresas. Então, quer dizer, a empresa talvez vai ter uma receita boa, só que ela não vai mais conseguir repassar tanto igual ela repassou em 2021, e aí ela pode ter de volta um achatamento de margens. Tá? E se não conseguirem, por exemplo, esses aumentos, o que pode acontecer é, por exemplo, greves. Igual a gente já está começando a ver algumas greves, e eu inclusive cito isso aqui no relatório. Então, a gente vai ter um ano que, na minha visão, vai ser marcado por um aumento muito grande de despesas administrativas, despesas operacionais, despesas com pessoal, despesas com vendas também, a parte de pessoal e de aluguel aí, né, se a gente citar o varejo. E quando a gente coloca tudo isso na conta, pode ser que a gente tenha lucro líquido para baixo dessas empresas. Tá? E qual é o grande problema disso? O grande problema disso tem a ver com a meta de inflação. Né? A meta de inflação ela é definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, e ela foi definida lá atrás em 2019, para 2020, 2021 e 2022. Então a meta agora para esse ano é uma meta que é até ridículo da gente falar essa meta, porque é uma meta de 3,5%, com tolerância de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, quer dizer, ela poderia no teto da meta chegar em 5%. E o Copom ele precisa seguir e tentar chegar nessa meta, que é uma meta impossível. Então, quer dizer, eu chego a citar no relatório que o ideal, né, e eu cito isso aqui, seria modificar a meta. Só que para modificar a meta passa não só pelo CMN, mas também pelo presidente, pelo ministro da Fazenda. E eu não acredito que isso vai mudar, porque por um lado também uma mudança de meta destrói um pouquinho a credibilidade de um país. Mas mesmo assim eu acredito que vai ser mais importante. Então, qual é o resumo? A meta de inflação é muito baixa e não vai mudar, 3,5% o Brasil não vai chegar, só que o Copom ele vai ter que tentar chegar nessa meta. Se ele quiser tentar chegar nessa meta, ele vai ter que levar um juro muito alto. Um juro muito alto leva a um freio da economia e pior, um freio da economia num momento que o endividamento está muito alto. Né? Isso a gente vê em dados lá da Febraban. A Febraban também tem relatório todo mês do crédito. Então, isso tudo gera uma provável recessão. Inclusive, o Itaú já prevê PIB de caindo 0,5%, que é mais ou menos o que a gente prevê também. Tá? A gente viu que a média ainda está em 0,36 positivo aqui, mas a gente já prevê um PIB aí entre zero ou negativo. Tá? Crescimentos menores nos anos seguintes, que levam a menor criação de empregos e renda. E até aqui, né, parece que não afetou o governo, mas aí que leva a menor crescimento da economia, menor crescimento leva a menor arrecadação pública. E o último orçamento do governo que a gente falou semana passada foi baseado em um crescimento do PIB de 2,1%. Então o governo vai ter menos receita do que ele está prevendo. Isso é nítido, isso é claro. Eu não entendi por que não mudaram. Quer dizer, eu entendi, porque senão ia precisar criar um novo rombo igual lá os precatórios. Mas aí o que a gente tem? A gente tem aqui que vai acabar que essa menor arrecadação pública deve ter um aumento da dívida pública aqui. Tá? E aí, como é que a gente paga essa dívida pública? Pode ser com mais inflação, por exemplo, né, o que eu espero que não aconteça. Pode ser com um aumento de impostos, que eu também espero que não aconteça. Enfim, é um super cobertor curto, que é um super problema. Na minha visão, a melhor solução seria aceitar uma meta de inflação talvez de 7% no próximo ano. Isso não seria inédito no país, isso já aconteceu lá atrás no governo Fernando Henrique e acabou sendo muito importante para
deixar ali as bases prontas para que o governo Lula em 2003 pudesse começar muito bem. Então eu acredito que deveria ter uma situação dessa, mas como não deve ter, a gente deve ter essa dificuldade. Então a gente vai, o que o Brasil pode melhorar? Já que o mercado interno deve ficar fraco, a gente passa para o mercado externo, né? E o que é o mercado externo para o Brasil? Seriam as exportações. E aí a gente tem aqui dados da balança comercial, por exemplo, né, mostrando, por exemplo, que o saldo da balança comercial em dezembro foi de 3,9 bilhões e a gente tem aqui um acumulado de 61 bilhões de reais. Se você olhar aqui o saldo da balança comercial, os últimos 4 meses aqui, ó, tá? Você vai ver 4 mais 2, 6, menos 1, 5, mais 4, 9. Você vai ver que 9 bilhões foram nos últimos 4 meses só. Então, esse saldo da balança comercial está diminuindo. E aí entra a outra questão. Por que o Brasil teve um aumento tão grande do saldo da balança comercial? Por causa da indústria extrativa, que teve um aumento de 62% nesse ano, tá? Totalizando 79 bilhões de dólares. E grande parte disso tem a ver com o quê? Com esse período aqui que o preço do minério de ferro subiu para 180 dólares até 210 dólares. Tá? Então esse período aqui foi muito positivo para o Brasil. Tá? Outros períodos também, se o petróleo subir muito, pode ser muito positivo para o Brasil. Tá? Então a grande questão é, eu não acredito que isso vai acontecer. E para a gente trazer em números isso, e essa é a parte principal da minha tese, que o resultado hoje todo do Brasil está ancorado em commodities, né? Eu acho até que vale a pena a gente começar mostrando o índice Bovespa agora, né? A carteira já de 5 de janeiro de 2022, e vale a pena a gente mostrar o quê? Vamos mostrar aqui as principais empresas do índice aqui. Então, vamos mostrar aqui, ó, por exemplo, a Vale aqui, ó, 15% do índice, tá? A gente pode mostrar aqui Petrobras, somando as duas aqui dá mais 11, então já dá 26%. Eu não vou mostrar bancos aqui, eu vou mostrar as exportadoras. Suzano, 2,2%, então isso aqui já dá 28,2%. Aí eu posso pegar aqui a JBS, que também deve ser alta, 2,3 aqui, então já vai para 30,5. Enfim, eu criei aqui uma planilha. Não, essa é a outra. Não, sim, essa aqui. Essa está certa. Essa aqui é a planilha que eu criei, que se eu pegar aqui e colocar no filtro apenas empresas exportadoras, né, eu posso, por exemplo, ó, carnes e derivados, vai ter aí em torno de 35% do Ibovespa hoje. Tá? Exploração e refino, por exemplo, madeira, se bem que madeira só tem a antiga Duratex. Minerais metálicos, papel e celulose, vamos botar petroquímico que entra a Braskem aqui no meio, siderurgia, que é importante também, e acho que é isso. Posso ter esquecido alguma aqui, mas para a gente fazer isso aqui rápido. O que acontece com essas empresas aqui? Tá? O que acontece é isso aqui, olha só. Receita líquida operacional só dessas empresas, né? Aí eu vou ter que somar aqui, vai aparecer aqui embaixo para vocês bem pequenininho. 396 bilhões no segundo trimestre. No terceiro trimestre, 403 bilhões. A gente teve uma alta aqui na receita, certo? Mas a gente já consegue ver aqui, ó, uma Vale, por exemplo, caindo de 87 para 66 por causa do minério de ferro. Agora, no ano passado, com as commodities em preços menores, a gente estava falando de 276 bilhões, então é 40% a menos. Quando a gente vem aqui para lucro, olha a diferença. O lucro líquido aqui foi 113 bilhões no segundo trimestre de 2021 e agora caiu para 75 bilhões. Então essa margem aqui média, né, que uma margem bruta aqui, por exemplo, dessas empresas de 36%, no trimestre anterior era 37%, mas a margem líquida, né, que era 31% aqui, se bem que a média não é bom nesse caso, porque a Suzano aqui está distorcendo, agora está 16%. Tá? Se a gente excluir a Suzano aqui, vai
ter também uma diminuição que vai ser menor. Então, o que a gente acaba vendo com isso? A gente acaba vendo com isso que essas empresas ali, né, e a gente falou de lucro caindo de 110 bilhões, 113 bilhões para 75 bilhões aqui, a gente tem que o valor de mercado dessas empresas aqui caiu de 1,1 trilhão para 1,1 trilhão, quer dizer, elas se mantiveram mais ou menos. Essas empresas não caíram muito nesse período. Tá? E esse aqui eu estou botando terceiro trimestre de 2021, mas é pela data de hoje. Tá? Então, as empresas reduziram lucro, mas elas se mantêm nesse patamar atual. Se a gente pegar esse preço de 1,1 trilhão, você vai ver que tem empresas que parecem baratíssimas. Por quê? Porque se a gente pegasse 75 milhões vezes 4 trimestres e anualizar esse terceiro trimestre, dá 300 milhões. Se a gente pegar 1,1 trilhão dividido por 300, a gente está falando de preço sobre lucro em empresas exportadoras de 3,66. Tá? Mas o que acontece? As empresas já estão precificadas até para uma queda desses preços, só que aí o mercado pode fazer elas caírem mais, dependendo de quanto vai ser essa queda das commodities, que é o nosso cenário base. E como elas representam 35% do Ibovespa, a gente acredita em Ibovespa em alta, em queda, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? Se eu pegasse outros setores, por exemplo, se eu pegar bancos aqui, bancos até que estão baratos aqui também, tá? Porque você vai pegar aqui um lucro líquido, por exemplo, desse trimestre de 25,6 bilhões, 25,6 vezes 4 significa 102 bilhões por ano de lucro, muito menor do que aqueles lucros das commodities, e aqui a gente tem 792 bilhões, então a gente está falando de um preço sobre lucro de 7,9, 8 vezes em banco. Então vamos pegar aqui, por exemplo, incorporações. Vamos pegar um outro setor que está sendo muito depreciado, por exemplo, e que só depende do mercado interno. Então aqui em corporações a gente vê que são poucas as empresas que estão no índice Bovespa e que são de incorporação, né? Embora tenha muitas empresas de incorporação, aqui a gente vê que tem poucas no Ibovespa, tem muitas no small caps. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o valor de mercado dessas empresas aqui estão aqui em 13 bilhões de reais, né? E o lucro líquido, por exemplo, nesse trimestre, está ali em 604 milhões de reais. Se a gente pegar esses 604 milhões e multiplicar por 4, por exemplo, dá 2,4 bilhões. Tá? E se a gente pegar esse valor de 13 bilhões lá e dividir por esse 2,4, dá um preço sobre lucro de 5,41 vezes. Como eu falei antes, vocês vejam que aqui no Ibovespa tem poucas empresas que são desse setor de incorporação. Né? A gente só tem 3. Onde a gente tem muita empresa do setor interno do Brasil, né? Consumo interno, incorporação ou outros. É lá no índice Small. Tá? E aí, a gente tem aqui uma tese, tá, de Ibovespa para baixo, tá? Pelo menos aí nesses 6 primeiros meses. E o que acontece? E aí eu já vou dar o spoiler do vídeo de segunda-feira. Eu fiz o mesmo racional aqui para empresas small caps. Tá? Empresas small caps que estão exatamente o contrário. Enquanto o Ibovespa está com lucros muito apreciados e com tendência de queda, porque as commodities elas devem se acertar assim que o mundo acertar com relação à Covid, principalmente parte de frete e parte de demanda e oferta global. Tá? Então, quando o mundo se acertar, eu vejo que o lucro dessas empresas exportadoras acabem caindo, e elas já representam 35% do Ibovespa, então eles vão cair. Igual a gente viu quando os recebíveis caíram no IFIX, o IFIX despencou, por exemplo. Tá? Mas a gente tem oportunidades aonde? Nas small caps, porque as small caps já caíram muito. Tá? E esse vai ser o vídeo de segunda-feira. E a gente vai mostrar a abertura da boca de jacaré. E também eu aproveito para fazer um convite para vocês, porque aqui na descrição do vídeo vai ter para vocês se inscreverem para as 3 aulas que vão ter gratuitas do TCP, agora no dia 11 de janeiro, 12 e 13 de janeiro,
que é um curso exatamente voltado para crescimento patrimonial em empresas pequenas ou em fundos que investam em crescimento, tá? E aí de diversas formas, não apenas em small caps. Então, vai ser muito interessante, vai ser muito legal participar dessas aulas gratuitas. Basta você se inscrever aqui embaixo ou entrar num grupo de WhatsApp, como você preferir, se for se receber por e-mail ou se receber via grupo, não tem problema nenhum, tá? Então, cuidado esse ano com a bolsa, mas não abra mão de fazer os seus investimentos. Por quê? Porque isso tudo é cíclico, né? A gente está mais para a parte de baixo do ciclo do que para a parte de cima do ciclo. Você não vai encontrar ali o filete ali da parte de baixo, você não vai conseguir encontrar a mínima, tá? Então, você vai precisar fazer aportes, mas saiba que se tiver que investir hoje em empresas, né, essas que estão mais assim, que parecem baratas e que são cíclicas e que puxam o Ibovespa fazendo com que ele não perca esses 100 mil pontos, etc., eu prefiro e fico muito mais confortável de investir em empresas que já tiveram uma depreciação grande e que devem se recuperar quando? Mesmo que seja do meio para o final do ano, tá? Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.